Vamos lá, galera, pega fôlego, parte 3, Brasil holandês, vamos lá. Eu parei no slide de número 28, quando a gente está falando aí da formação dos quilombos e da fuga desses escravos em direção ao interior do país para formar esses quilombos. Então, já tinha falado sobre isso. Slide de número 29 vai aparecer um camarada famoso. Quem é esse camarada famoso? Maurício de Nassau. João Maurício de Nassau, ele vai ser enviado para o Brasil para se tornar o nosso governador. Não, o nosso não, o governador de Pernambuco, tá bom? Ele vai ser enviado para cá para administrar essa colônia holandesa aqui no Brasil, para administrar o Brasil holandês, tá bom? Ele é que vai vir para cá, Maurício de Nassau. Você vai conhecer esse camarada aí bastante, porque ele vai ficar aqui bastante tempo. Ele vai ficar de 37 até 44, 1600 tudo, tá? Qual foi o objetivo de enviar Maurício de Nassau para cá, né? Ele vai pacificar a região, vai conversar com esses luso-brasileiros com o objetivo de entrar num acordo onde todo mundo consiga ganhar, todo mundo consiga se beneficiar, e vai incentivar o retorno da produção de açúcar, o retorno da produção açucareira no Brasil, que estava parada pelos prejuízos, porque quando a Holanda veio para cá, ela veio na base, no pé na porta, soco na cara. E aí destruiu muita coisa, muitos engenhos foram praticamente todos aniquilados e tem o prejuízo dos escravos. Afinal de contas, todo engenho funciona à base de mão de obra escrava negra africana. E nessa bagunça, muitos engenhos perderam, se não todos, quase todos os seus escravos. Então vamos lá. O que ele vai oferecer como uma suposta solução para todos esses problemas? Naquele momento, a Organização Tabajara, né? Ele vai fazer empréstimos, ele vai conceder crédito a esses senhores de engenho para que eles possam se reerguer depois dessa conquista. E como é que vai funcionar isso? Eu te empresto dinheiro, você vai ter um prazo aí de um tempinho e aí depois você vai me pagando o que eu te emprestei. Óbvio que com juros e correção, porque ninguém é bobo nem nada, tá bom? E aí tem uma imagem ilustrativa de um engenho de Pernambuco, dentro do domínio já holandês. E a gente vai para o slide de número 31. Tá acabando, viu? Então, vamos lá. Essa companhia, que companhia, cara? É a Companhia das Índias Ocidentais. Obteve o controle do comércio de escravos com a tomada da Angola e a Costa do Ouro. E aí ele vai ser duas coisas, né? Além do transportador de açúcar, o fornecedor de escravos. E aí você mantém todo mundo que morava ali na capitania de Pernambuco, todo mundo que morava ali naquele pedaço de Brasil holandês, cativo. Afinal de contas, é ele que compra o seu açúcar, é ele que me vende os meus escravos. Então eu não preciso procurar fora. E aí eu fico naquele ciclo vicioso onde somente um me fornece, somente um compra e a gente segue a vida nessa brincadeira. Certo? Então tem aí um mapinha onde você tem aí do lado esquerdo a parte do Brasil holandês, a parte direita Costa do Ouro e Angola, que era de onde os holandeses faziam essa coleta de mão de obra escrava negra africana. Tumbeiro, aquilo tudo ali, continua a mesma coisa. Slide 32, vamos lá. Melhorias na infraestrutura, que é uma coisa que Maurício de Nassau vai promover, inclusive durante o governo de Maurício de Nassau na capitania de Pernambuco, é uma das capitanias que mais prospera, tá bom? A gente vai chegar numa época em que Pernambuco vai ser praticamente referência, porque vai ter início de saneamento básico, iluminação pública, vai ser uma maravilha, porque Maurício de Nassau queria fazer o quê? Uma segunda Holanda aqui no Brasil. O cara não sonhava pouco, o cara sonhava aqui, ó, lá em cima. Então, ele vai começar a melhorar a infraestrutura da capital, em particular, né? Que é Maurício, onde ele mora. Afinal de contas, ele não quer ficar sentindo cheiro de cocô na rua. Então, tem aí uma ilustração, uma pintura de como seria a cidade de Maurícia, aí a capital, né? Lá em Recife. Seguindo, eu tenho aí no slide 33, a imagem de cima é um desenho do Palácio Friburgo, que foi construído a mando de Nassau. Hoje ele já não existe mais, infelizmente. Hoje é o Palácio da Justiça que tá lá, né, de Pernambuco. Na imagem de baixo
Tem um jardim botânico, porque ele criou esse jardim botânico para fins de estudos. Ele colocou aí em torno de 20 espécies identificáveis, está tudo na legenda, não entre em pânico não. Ele traz os coqueiros, organiza um zoológico e por aí vai. Tudo para quê? Para fins de estudo, porque ele tinha como objetivo trazer cientistas da Europa para cá, em particular da Holanda, trazer cientistas para cá com o objetivo de formar acadêmicos aqui no Brasil, para que as pessoas não tivessem que ir para a Europa para poder estudar e voltar para cá, porque a maioria era passagem só de ida, ia, não voltava nunca mais. Bom, então vamos lá, próximo, 34. Incentivou os estudos de medicina, história natural, reconhecimento, flora e fauna. Da Europa vieram estudiosos como George Magrave e William Piso. Essa galera aí são exemplos de pessoas. Veio mais gente? Um monte. Artista, então, é de tirar com pá. Então, Maurício de Nassau, ele era um grande incentivador das ciências, do conhecimento e das artes. Tá bom? Então, ele vai trazer e vai acrescentar muita coisa para o Brasil, mesmo ele não sendo considerado um cidadão brasileiro. Então, vamos lá. Tem aí, né, a imagem, uma gravura da capa do livro História Natural do Brasil. Foi lançado em 1648 por esse camarada aí, esse Jorge, com esse sobrenome que eu acho dificílimo de pronunciar. Slide de número 35. Eu tenho aí alguns pintores que foram convidados por Nassau. Franz Post, Albert Eco e por aí vai. Tem uma galera. E aí você vê do lado esquerdo um autorretrato, né, de Franz Post e uma pintura, uma paisagem que ele mesmo fez em 1637. Slide 36, mesma coisa, uma cachoeira, uma paisagem também feita por Franz Post. Ele fez uma outra imagem embaixo, né? Ele fez um retrato do Rio São Francisco. De cima é de 649, a outra é de 635, ou seja, o cara não parava, né? Era uma máquina, fazendo um atrás do outro. 37, mais algumas imagens, mais algumas pinturas. Essas pinturas são todas a óleo, tá? E aí você tem aí indígenas, né, um índio tapuia, uma mulher africana e por aí vai. São várias demonstrações da diversidade cultural e étnica que tinha aqui no Brasil. Outro marco aí de Maurício de Nassau, a tolerância religiosa. Porque quando vieram para cá os holandeses, eles não eram católicos, eles eram protestantes. E o Brasil era católico, oficialmente católico. E aí, quando ele veio para cá, para o Brasil, lá na capitania de Pernambuco, onde a gente chama de Brasil holandês, houve um processo de tolerância religiosa, onde as pessoas começaram a ter uma flexibilidade da sua religião. Então, você podia ser calvinista, você podia ser puritano, você podia ser luterano, você podia ser católico. Cada um vai para sua igreja, cada um reza por Deus que acha que está certo e não se mete com a vida do colega. Beleza? Tanto que a maioria dos holandeses, eles eram protestantes calvinistas. Então, não tinha nada a ver com porcaria nenhuma com a religião católica que imperava aqui no Brasil. E morava um monte de gente aqui em Pernambuco, principalmente, que era luso-brasileiro. Então, tem que juntar os dois. A gente junta como? Cada um respeita o seu. Slide de número 39, né? Começa aí o processo de restauração portuguesa, onde vai dividir de novo, né? Portugal e Espanha vai separar novamente. E aí eu coloco ali, né? Maurício de Nassau adquire prestígio como administrador, ele vai entrar em conflito com a companhia. Que companhia? Companhia das Índias Ocidentais, né? Vai acusar ele de sonegar, de tirar dinheiro e queria limitar os poderes de quem? Da companhia. Né? Maurício de Nassau tenta, não consegue, mas tenta. Ele tenta argumentar, né, que a Companhia das Índias Ocidentais estava cobrando impostos exorbitantes, que a capitania de Pernambuco, que o Brasil holandês não tinha como pagar o que eles estavam pedindo, e por isso eles pagavam menos. Mas esse menos era o máximo que eles podiam abrir mão sem perder a qualidade de vida, sem morrer de fome. Traduzindo, tá bom? Só que a Companhia das Índias Ocidentais não estava nem aí para a cor da sua cueca e aí tira
Maurício de Nassau, do cargo em 44. Que mais? Slide 40 não, só tem algum título aqui que eu não sei o que é. Ele coloca a coroa portuguesa, a dinastia da União durante a União Ibérica. Aí tem aqui Filipe II, Filipe III, Filipe IV, tá tudo escrito aí, tá bom? Não precisa ficar desesperado nem entrar em pânico. Os Filipe todo tá tudo aí. Então não precisa ficar desesperado não. E aí a gente encerra o nosso conteúdo de Brasil holandês para a gente poder estudar. Preciso que vocês façam o trabalho nas atividades do livro de vocês para você poder tirar dúvida. A maioria é múltiplo chute, então sem pânico, tá bom? Aí, naquela aula que a gente tem um tempinho só, a gente corrige e tira dúvida, certo? A gente se vê daqui a pouco.